planejamento, o Flamengo trabalha para que ele esteja apto para atuar 90 minutos contra quem? Contra quem? Contra o Corinthians, tá? Então o Pedro deve atuar os 90 minutos aí, ou pelo menos começar jogando contra o Corinthians. É o Flamengo trabalhando, né? A preparação física do clube, Felipe trabalhando para que o Pedro esteja apto para entrar jogando contra o Corinthians. Eu não acredito que seja os 90 minutos, mas pelo menos começar jogando. Essa é a intenção, segundo o repórter Pablo Rafael Rua. A ideia é que o atacante aumente a cada vez mais a minutagem em campo. Mas, ô Pablo, eu acredito que isso aí seja para ele começar jogando. 90 minutos eu acho difícil já contra o Corinthians, tá? Pode ser que ele comece, sim, jogando. Olha, o Flamengo, então, tá? A gente vai falar aqui de questão de desfalques, né? Na altitude, falar dos pendurados também. O Flamengo tem, olha só, desfalques do Vasco para o Clássico, eles não vão contar com... Eles têm pendurados Jair e Hugo Moura, Maurício Lemos, fratura na costela, Payet, dores no joelho, Tietê, problemas familiares, David, recuperação de lesão, e Estrela em transição para o campo depois de cirurgia, são os desfalques do Vasco, tá? Os pendurados do Flamengo. O Flamengo segue com De La Cruz e Eric Pulgar pendurados. É um típico jogo para o Eric Pulgar levar o cartãozinho dele, porque tá jogando um jogo atrás do outro. Se ele atuar hoje contra o Vasco como titular, a gente vai falar os prováveis times, era importante até que ele levasse esse cartão, aquele famoso cartãozinho dele. Para quê? Para ele não jogar contra o Corinthians, mesmo a gente sabendo que precisa muito dele, mas aí ele limpa os cartões e faz um jogo de descanso, porque ele vai jogar na altitude e ele está numa sequência absurda também, o Eric Pulgar, né? E aí o De La Cruz também está pendurado. Esses são os jogadores pendurados do Flamengo. E ó, como é que é? Tem aqui uma outra situação. Ambos estão na provável escalação do GE, tá? Então eu vou trazer aqui agora as prováveis escalações, o jogo das 18h30, tá? Maracanã, transmissão do Prime Video, com Galvão Bueno. Hoje tem Galvão narrando o jogo. A provável escalação do Flamengo: Augustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Plata, Gerson, Michael ou Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Vamos de Bruno Henrique, né? Hoje é dia do Bruno Henrique, ele, contra o Vasco ele brilha, né? Desfalques aí seguem sendo Matias Vinha, que ainda está se recuperando, para junho, para o Mundial, e o Alexandro, que teve o problema do edema na coxa, na posterior da coxa esquerda. A provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair ou Matheus Carvalho, Coutinho, Adson ou Ryan ou Paulinho, Nuno Moreira e Verrete. O técnico Fábio Carille deve levar esse time aí para campo. O árbitro é o Rafael Claus, de São Paulo. Preocupa esse árbitro. O assistente 1, Danilo Ricardo Simon Manis, também de São Paulo. Botar árbitro de São Paulo, Flamengo brigando por liderança com o time paulista, com o Palmeiras, eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Assistente 2, Bruno Rafael Pires, Goiânia. O VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, tá? Essas, então, são todas as informações aí do jogo Flamengo e Vasco. Agora, uma notícia importante da gente trazer é que o Flamengo deve ter 2 desfalques aí para o duelo com a LDU na próxima terça-feira pela Libertadores. Alan, que tem traços falcêmicos, o que atrapalha a realização de atividades na altitude, e De La Cruz, por precaução, não devem viajar para Quito. Jogadores aí podem estar, então, desfalcando o Flamengo. Ainda não há uma notícia oficial, mas o GE trouxe essa informação que o Felipe Luiz deve, então, poupar esses jogadores da viagem por questão aí de departamento médico, mesmo avaliação aí da fisiologia. Então o Flamengo deve evitar levar esses jogadores aí para a altitude. Eu convido você a garantir presença nos jogos do Flamengo na Libertadores. Altitude, cara, Córdoba, Libertadores e Super Mundial com Disney incluído, com a Caravana do Haroldo. Pode procurar a Caravana do Haroldo, garantir presença no Super Mundial, e ir para o jogo Flamengo e Corinthians ainda tem vaga para você garantir presença aqui no Maracanã com ingresso VIP
translado, hospedagem, passagem com a Caravana do Haroldo. Você tem o melhor receptivo, pode entrar em contato, ele atende os sócios do Flamengo há anos. Tamo junto, tá aí no comentário fixado. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!